Por que será? Gás Hélio e sua voz. Nós vamos ver o mago incrível de nós. Todo mundo faz isso, inalar hélio de um balão e se divertir com os amigos, falando como um esquilinho. Mas já imaginou por que o gás hélio faz a sua voz ficar tão esquisita? Se dois asteroides colidirem no espaço, você não ouviria um pio. Por quê? Porque o som precisa de transporte, de algo que o carregue até o seu ouvido. No espaço não há transporte e não há som. Na Terra, estamos rodeados por uma fina camada de ar que leva o som do ponto A até o ponto B. No ar, a velocidade do som é de 344 metros por segundo. Mas, mudando-se o transporte, muda-se a velocidade do som. O hélio faz a sua voz ficar mais aguda. Epa, olha a resposta aí. Esse balão voa porque o hélio dentro dele é menos denso, portanto mais leve que o ar que o rodeia. Quando as ondas sonoras encontram um gás menos denso que o ar, elas andam mais rápido. Então, como a mudança na velocidade do som afeta o timbre da sua voz? Pode-se encontrar respostas para essa pergunta quando observamos como um saxofone produz som. Este saxofone é basicamente um tubo parecido com as nossas gargantas. Tem uma palheta em uma ponta que vibra e produz som quando o ar passa por ela. Nossas cordas vocais produzem som da mesma maneira. Mas veja como o som que a palheta produz fica diferente quando passa pelo tubo. É porque o som consiste de muitas frequências diferentes. Algumas dessas frequências não se encaixam num espaço apertado do tubo. O tubo age como um filtro, igual às nossas gargantas. Aspirar hélio aumenta a velocidade do som em nossa garganta. Isso modifica a frequência em que a voz é bloqueada pela filtragem da garganta. A acústica em questão é complexa, mas é mais fácil pensar em termos de um aparelho de som. Falar com hélio na garganta é como virar o botão do agudo até o ponto máximo e tirar o grave completamente. Isso aumenta as frequências mais agudas e retira as baixas frequências. Portanto, o som em si parece mais agudo. O que aconteceria se inalássemos um gás mais denso que o ar? Bom, se a Terra tivesse uma atmosfera composta totalmente de xenônio, por exemplo, um gás muito mais denso que o ar, aconteceria exatamente o contrário. As frequências mais altas seriam retiradas e as frequências mais baixas aumentadas. A sua voz ficaria parecida com a de um sapo-boi. Peraí. Não respiramos esses gases normalmente, respiramos ar. E eu consigo mudar o timbre da minha voz falando bem grave ou bem fininho. Não preciso nem de hélio nem de xenônio. É verdade, Chris. E veja por quê. O guitarrista muda o timbre da guitarra da mesma maneira que mudamos o da nossa voz. Esticando a corda, ele deixa o timbre agudo. Soltando-a, ele o deixa grave. Temos músculos em nossa garganta que esticam ou soltam nossas cordas vocais de modo muito parecido. Tá legal, está explicado por que podemos mudar o timbre da voz. Mas por que as vozes dos homens são em geral mais graves e as das mulheres mais agudas? Calma, eu já ia chegar lá. Apertando uma corda, o guitarrista encurta o seu comprimento geral. Quanto mais curta é a corda, mais agudo é o timbre. Também, quanto mais fina é a corda, mais agudo é o timbre. Na
puberdade, as cordas vocais masculinas ficam mais grossas e mais longas. É por isso que as vozes masculinas são mais graves que as femininas. Infelizmente, a puberdade também é a época da vontade de tocar rock. Duas coisas básicas determinam o quanto a voz é aguda. A primeira... Desculpe, pode segurar aqui um pouquinho? Claro. Obrigada. A primeira são as próprias cordas vocais. Quanto mais finas, curtas e esticadas elas são, mais agudo é o timbre da voz. A segunda... Desculpe, pode segurar mais esses aqui, por favor? A segunda é a densidade do gás que esteja respirando na hora. Quanto mais leve o gás, mais aguda soa a sua voz. Tem mais esses aqui. E só mais esse. Ei, pessoal, cadê a amiga de vocês? A minha amiga? Sei lá. Sei lá, pra onde ela foi? sei. É que ela estava com os meus balões. Acabou, né? Ah, então acabou mesmo. Distribuição Sinapse, versão brasileira Áudio News.